É um prazer podermos nos reunir para refletir acerca de ensinamentos muito importantes na nossa evolução espiritual. Vamos procurando nesses instantes deixar de lado as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas aflições. E vamos procurando com os pensamentos elevados nos ligarmos aos mentores espirituais. E com o coração cheio de amor e disposição para a aprendizagem e a reflexão, nós vamos pedindo permissão para darmos por iniciado de nossa parte as nossas atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Iremos então estudar hoje sobre o livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso companheiro Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje é o de número 149, cujo título é Escamas. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Este parágrafo está em Atos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, o ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina. Derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair, por si mesmo, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quando lutou e sofreu Paulo,
a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Vamos então refletir sobre uma lição tão atual, tão importante. Na passagem em questão, quando Paulo estava na estrada de Damasco, nós vimos que foi restituído a Paulo o dom de ver, que ele perdeu exatamente quando entrou em contato com o Cristo, com Jesus e com toda aquela luz e aquela energia que provinha de espírito tão evoluído. E nós vimos que ali lhe foi, quando foi restituído o seu dom de ver, essa dádiva foi feita exatamente nesta capacidade, neste dom de enxergar, mas através do trabalho, através da mudança interior, através da mudança de atitudes e de prioridades, foi que ele tirou, por assim dizer, como diz o texto, as escamas das outras zonas do ser. Assim como todos nós, era grande a carga de dívidas, de desequilíbrios, de desatinos que Paulo havia contraído, não só nesta existência, mas com certeza em existências passadas também. Mas quando ele se converte, quando ele é restituído do dom de ver, ele trabalha incessantemente, sem esmerecimento, buscando sempre o trabalho, buscando sempre a reforma interior, compreendendo as dificuldades que os outros ainda tinham em aceitar como ele já havia aceitado. E assim, se despojando do seu orgulho, se despojando do poder que ele tinha, da vaidade inerente ao seu ser. Ele abriu mão de ser um doutor da lei, uma pessoa extremamente respeitada, que discursava nas sinagogas e que era muito seguido e consagrado pelos seus pares. E com extrema humildade, ele renunciou a tudo aquilo que ele pregava anteriormente, ele passou a pregar e a viver os ensinamentos do Cristo, que vale ainda ressaltar que nem fizeram parte do seu convívio. Ele teve acesso aos ensinamentos, ele teve acesso ao conhecimento, mas ele nem foi contemporâneo de Jesus. Mas assim mesmo, ele se envolveu de tal maneira na fé, em acreditar naqueles ensinamentos, que ele renunciou a tudo e a todos, inclusive a sua família, para poder
ser um servo do Cristo. Quanto ele, Paulo, perseguiu os que aceitaram o Cristo. E depois da conversão, quanto aceitou o Cristo. Quanto ele divulgou os ensinamentos, apesar de tanta perseguição que agora ele recebe. Nunca, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, Paulo esmoreceu. Ele se fortalecia, na verdade, com as adversidades e divulgava, através do seu trabalho, através das suas ações, divulgava ao mundo a boa nova. Mantenhamos nossa percepção aguçadas, pois também poderemos nós ter um Ananias para recuperar a nossa visão. Mas tenhamos em mente, assim como a passagem ora em questão, as outras partes do corpo, assim como Paulo, seremos nós próprios a reparar. Nós podemos, através da nossa intuição, através dos nossos estudos, através das nossas reflexões, nós podemos ter o nosso despertar. Nós podemos ter os olhos de ver para sabermos qual o caminho a tomar. Mas daí para frente, ninguém vai fazer a nossa tarefa. Ninguém vai fazer o nosso trabalho. Despertar é a ajuda que podemos ter. A partir daí, nós vamos receber suporte. A partir daí, nós vamos receber energias de motivação. Mas o trabalho, a reforma, as mudanças, a reconstituição, a reconstrução, a reparação, tudo isso depende única e exclusivamente do nosso esforço. Senão, nós não teríamos nenhum mérito na questão e não poderíamos ter proveito das nossas atividades benfazejas. O trabalho, nós sabemos, é grande, pois grandes são as marcas negativas que deixamos em nosso passado distante. Mas, se a semeadura é livre, a colheita é certa. Façamos sempre o melhor. Façamos o melhor de nós. Vamos lutando, seguindo o exemplo de Paulo, lutando sem esmorecimento. Vamos tendo sempre confiança nos amigos espirituais. Vamos mantendo a nossa confiança, a nossa fé em Deus. E como tantos e tantos outros espíritos, nós também triunfaremos. Naqueles momentos de adversidade, naqueles momentos que nós nos sentimos muito mais abalados, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos permitir que o nosso mentor espiritual nos mostre o melhor caminho. Vamos permitir que os nossos companheiros espirituais interajam conosco, nos dando sugestões positivas. E assim como Paulo, nós vamos continuando a nossa luta, vamos continuando a nossa jornada. E com certeza absoluta, fazendo a nossa parte, ir ali colocando aquela pedrinha de alicerce em cada dia, chegará o momento que o nosso alicerce, que a nossa edificação pode ser construída, que ela já tenha a sustentação necessária. E aí, a passos largos, nós vamos trabalhando dentro de tudo aquilo que nós acreditamos, de tudo aquilo que nós estudamos,
e vamos assim continuando a nossa jornada. Retifiquemos nossa vida por nós mesmos. Essa é a saída, esse é o objetivo, esse é o caminho. Que não nos falte fé, que tenhamos disposição sempre e que busquemos sempre o conhecimento necessário e suficiente para manter alimentada a nossa fé, a nossa disposição e nosso amor pela vida, pelo trabalho, para servir aos que estão ao nosso entorno e, acima de tudo, para sermos servidores de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com os corações cheios de amor, cheios de paz, nós vamos fazendo a partir deste momento as nossas vibrações. Fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico, por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, de amor e de alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto com energias benéficas de sustentação e de amparo. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, nós nos dirigimos aos mentores espirituais, pedindo a permissão para darmos por terminado de nossa parte as atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus.